Então, boa noite a todas e a todo, Luiz Henrique. Sejam bem-vindas e bem-vindos, e nós vamos iniciando por aí. Eu estava lá no material de apoio. É que eu sempre fico estudandinha, né? O que tem que fazer, o que tem que falar. Nídia, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar de entre conjunções e sentidos. A jornada da espiral no texto. Vou falar de conjunções, tá? Aquele recadinho do coração, sempre deixem as câmeras abertas, porque contabiliza no BI. E para que a sua participação no GE seja ainda mais efetiva e ativa, lembre-se de manter a câmera aberta. Elisângela, seja bem-vinda. Então, só repetindo, sua presença será confirmada dessa forma, como previsto no manual do cursista. Sugerimos também que o acesso às reuniões seja feito preferencialmente pelo computador. Aqui nós temos o tema de hoje, né? Aprendizagem em espiral. Aqui os objetivos. Compreender como conjunções e conectivos organizam a progressão textual. Planejar atividades que desenvolvam a análise e o uso de mecanismos de conexão entre ideias. Avaliar e refletir sobre estratégias que promovam o avanço contínuo na progressão textual. E os objetivos linguísticos: identificar relações de sequência, causa, consequência e contraste, por meio de conjunções e conectivos, desenvolver a progressão textual na leitura e produção de narrativas. Então, vamos ver como que o conhecimento ele se amplia de modo pela espiral, né? Utilizando as conjunções, de modo como que elas vão introduzir sentido, quando que os alunos eles conseguem distinguir uma conjunção da outra, o sentido que cada uma constrói no texto, né? Acolhimento. Aqui nós temos a roleta do Curupira, juntos na progressão da história. Então, o Curupira protege a floresta e reage rapidamente ao que acontece ao seu redor. Agora é sua vez. Eu vou colocar ali uma roleta com conjunções. Vou sortear uma roleta. Vocês vão, a partir desta conjunção, continuar essa história que está colocada ali. Então, vocês vão continuar a história. Boa noite, Claudineia. Boa noite, Silmara, quem entrou agora. Curupira protege a floresta e reage rapidamente ao que acontece ao seu redor. Mas, enfim, eu vou pegar aqui a roleta. Deixa eu compartilhá-la. Então, eu gostaria que alguém começasse, né? Se prontificasse a dar início a essa atividade. Eu vou girar aqui. Vamos ver qual conjunção que vai cair. Vocês podem trabalhar com os alunos também. Desde que a conjunção que caiu Então, deixa eu voltar aqui. Qual que é a frase? Vocês vão continuar. Alguém vai continuar para mim. O Curupira protege a floresta e reage rapidamente ao que acontece ao seu redor. Desde que... E alguém continua a narrativa da história. A gente vai... Alguns vão... Né, não todo mundo, mas alguns vão construir para dar um sentido. Utilizando as conjunções para ilustrar o nosso tema, né? Então, vamos lá. Quem que continua? O Curupira protege a floresta e reage rapidamente ao que acontece ao seu redor, desde que... Desde que perceba com rapidez. Com rapidez... Quem?
Não daria certo assim? Desde que Sim. perceba com rapidez o que está acontecendo. Muito bem. Vocês prestem atenção no que o colega fala para vocês continuarem. Aí eu vou girar a roleta de novo. Contudo, como que dá para continuar a história com a conjunção contudo? Contudo, não havia ninguém ao seu redor. Contudo, não havia ninguém ao seu redor. Muito bem. Vamos para a roleta. Pois. Quem que continua? Pois a floresta estava vazia. Pois a floresta estava vazia. Que silêncio, solidão. Vamos para mais uma conjunção. Não, pois já foi. Pois a floresta estava vazia, portanto. Não tinha nenhum problema em ele estar passeando por ali. Passeando o quê? Não tinha nenhum problema se o Curupira ficasse por ali. O que ele ia fazer por ali? Deixa eu rodar a roleta para vocês me contar. Logo, Curupira procurou ficar mais calmo e atento aos acontecimentos da floresta. Eu acho que já deu para pegar o sentido, né? E aí, gostaram? Muito interessante. Eu sei que dentro da sala a gente pode não conseguir essa roleta, mas eu já fiquei imaginando aqui fazer com fichas. Distribuir para os alunos, alguém começa o texto, né? Porque daí é acessível a eles, senão todos teriam que estar no computador, nem sempre dá certo. Mas solta uma fichinha, de repente sorteia o aluno, ele tem que complementar. Achei que fica legal. Prof, dá para fazer no Word UOL também a roleta, não dá? Dá sim. Só que o problema é o computador, né? Minha escola é muito grande, o laboratório ele é totalmente utilizado, dificilmente tem uma folga. Então, aí eu imaginei o papel de novo. Voltei. Sim. Mas dá. Sabe, eu já trabalhei com alunos nessa atividade. Coloquei eles em círculo e coloquei as conjunções no quadro. E assim, um aluno começou a história, o aluno seguinte escolheu uma conjunção, continuou, isso ano passado. E onde todos construíram, participaram da história oral. Deu certo, eles participaram. Também uma ideia, turma, dá para pegar as conjunções e colocar dentro de balão, de bexigas, e encher elas e colocar no quadro, ou em algum lugar. Aí o aluno pega um balão, né? E vê o que tem, qual que é a conjunção que está dentro também. É só uma ideia, né? Para quem quiser fazer, e é bem legal.
Mas eles precisam ter esse domínio das conjunções. Então, eles vão verificar e vão observar onde que eles conseguem colocar a conjunção para dar sentido no texto, né? E é sobre isso que nós vamos falar. E aprender não é só de uma vez. É um processo, é uma progressão e muitas vezes em espiral. Aqui nós temos uma figura que vai mostrar para nós. No meio, primeiramente, tem o primeiro contato, que é identificar a progressão, perceber as conjunções, organizam sequência, causa, contraste ou consequência. Diria eu que eles precisam saber o que são conjunções, não é? Talvez construir uma tabela, mostrar, né? Esmiuçar o que é o sentido de cada conjunção, de modo que eles entrem em contato com a conjunção. Porque se não sabe o que é, como é que vai saber organizar as ideias, né? Então, acho que isso é a fundamentação, a base. Depois nós temos situações desafiadoras e analisar e justificar. Então, depois que eles já tiverem um nível básico das conjunções, aí sim eles vão comparar trechos e interpretar como as conjunções alteram o sentido e a fluidez. Se trocar uma conjunção por outra, altera o sentido, né? Dá para fazer essa interpretação nesse nível aí da progressão e espiral. Na sequência, nós temos a ampliação. Então, o conhecimento ele vai subindo de acordo com a progressão espiral. Reconhecer efeitos sutis, identificar nuances, ambiguidades e sinais, também verificar como que a pontuação entra aí, como reticências e interrogações. E, por fim, nós temos a consolidação, que aí sim já atinge um nível mais alto do processo ou da progressão em espiral, que é produzir e analisar textos. Então, aí entra a produção textual. Usar conjunções para criar sequência, sentido e coesão e interpretar criticamente textos. Então, aí eles já vão produzir um texto usando-as nesse nível, que é mais avançado. Eles vão usar as conjunções. É claro que no começo eles vão usar uma, duas, e se o aluno, né, ele for progredindo nessa ideia, com o tempo ele vai ter esse domínio. Aqui, só enfatizando, mais uma tabela, o primeiro contato, ou a etapa, o que fazer e como fazer. Primeiro contato, né? O que ele deve fazer nesse primeiro contato é identificar a progressão em trechos simples. Tá? Então, o primeiro contato ele vai perceber como fazer, apresentar partes do conto popular, como o início do Curupira, pedir que percebam como as conjunções e conectivos se organizam e a sequência de eventos. Eu diria ter essa base do conhecimento do que são as conjunções e, né, minimamente o que cada uma significa. O slide não traz ali, mas dá para fazer uma tabela, assim, digitar e imprimir, colocar no caderno, né? As conjunções existentes. Digamos, aquela que insere a ideia de soma, conclusão, explicação, né? Alternância, adversidade. Ali nós temos as situações desafiadoras. O que fazer nesse nível que o aluno está? Analisar a progressão em trechos mais complexos. Ele vai comparar diferentes formas de narrar o mesmo acontecimento. Então, vai substituir uma conjunção por outra, porque aí nesse ponto ele já sabe distinguir o e do mas, penso eu, e vai discutir como os conectivos mudam o ritmo, a relação entre os eventos e o sentido da frase. Aqui, na próxima etapa, é a ampliação. Isso aí é uma progressão e espiral do conhecimento para ele aprofundar o conhecimento sobre as
conjunções. Então, o que fazer na etapa da ampliação? Reconhecer efeitos sutis, explorar nuances de sequência, contrastes, né? A causa que gera uma conjunção e a consequência, propor uma reescritas e debates coletivos sobre o efeito na narrativa, pequenas escritas de pequenos trechos. E a última etapa, a consolidação, é um nível mais alto. E o que fazer? Aplicar a habilidade desenvolvida, que é criar pequenas histórias, ou grandes histórias, ou uma dissertação, por exemplo, ou continuar o conto popular usando conectivos de forma intencional, analisar trechos de colegas e discutir escolhas narrativas. Bom, quanto mais se pratica, mais se aprende, né? E essa é a receita do bolo. Não tem outro caminho. Para entender de conjunção, tem que estudar conjunção, tem que aplicá-las no contexto, né? Então, a base é compreender o sentido de cada um, o que cada uma representa, e o que é uma conjunção, né? Para depois ficar identificando esses sentidos e numa possível etapa final, no nível avançado, aonde inserir as conjunções, e claro, o texto fica muito mais bonito quando existe harmonia aí, né? Ocasionada pelas conjunções. Conexão, saberes e práticas. Onde está o aluno na espiral? Então, voltando aqui, nessa tabela, um aluno pode estar na etapa do primeiro contato, ter aquele domínio. O outro pode estar na fase da consolidação, já, né? Então, cada aluno, ele pode compreender uma dessas etapas, um desses níveis aqui. Então, a atividade prática realizada pelos estudantes. Então, uma professora faz de conta que alguém aplicou isso numa sala de aula, essa atividade. Leia o trecho do conto e complete a frase. Eu falo muito em dissertação, mas aqui tá falando do conto, né? Não que o conto não seja importante, porque eu acho que mas eu falo da dissertação porque se usa muito, né? Você usa no vestibular, você usa no Enem, você usa num mestrado, num doutorado, né? Quem for fazer. Então, leia o trecho do conto e complete a frase com uma conjunção que conecta os acontecimentos de forma lógica. E o aluno estava fazendo uma atividade e que dizia assim: o caçador se aproximava da floresta. Curupira ouviu um barulho estranho. Aí, tracinho. Que conjunção melhor conecta a outra frase? Correu para a clareira para proteger os animais. E aí, um aluno, né, respondeu a letra A, outro a letra B e outro a letra C. Então, com as respostas, é possível observar o nível de cada aluno, o que ele entende sobre conjunções. O primeiro, da letra A, respondeu que o Curupira ouviu um barulho estranho, mas correu para a clareira para proteger os animais. O aluno B, ele escreveu o seguinte: Curupira ouviu um barulho estranho, então correu para a clareira para proteger os animais. E o aluno C, ele escreveu assim: o Curupira ouviu um barulho estranho, porque sabia que algo poderia ameaçar os animais. Então, correu para a clareira, né? Então, cada um aqui respondeu de acordo com o seu nível de conhecimento, uma lógica e uma progressão em espiral das conjunções. Eu acho bem legal as conjunções. Não que eu não gosto dos outros temas, mas eu me simpatizo muito por conjunções e por trabalhar dissertação. Gosto muito. Aqui nós temos espiral, rubrica, como analisar a aprendizagem, né? Bom, só de olhar você já sabe. Você sabe com tua carga, né, de experiência, com os teus anos, com o que o aluno fala, do modo que ele escreve, né? Eu acho que o professor já tem só de olhar ele já consegue,
né, fazer essa análise. Não sei, penso eu, né, uma avaliação diagnóstica, ele já consegue ter essa dimensão. Então, aprendizagem em espiral. Onde o aluno está no percurso, nesse percurso que foi colocado, aonde que ele está? Ele identifica conjunções que mostram sequência, causa, contraste ou consequência? Ele justifica como a conjunção muda o sentido e o ritmo do texto? Ou ele não justifica, ele não consegue compreender ainda? Ou ele reconhece efeitos sutis, ambiguidades e múltiplos sentidos na narrativa? E aqui nós temos a rubrica da habilidade, que é uma habilidade, né? Identificar, analisar, compreender as conjunções, né? Identificar o sentido, o que ele já consegue fazer com autonomia. Nível 1, inicial, nível 2, básico, nível 3, intermediário, nível 4, avançado. A espiral mostra o caminho da aprendizagem. A rubrica mostra o nível de domínio da habilidade. Eu lembrei agora, quando eu estudava no fundamental, a professora nunca ensinou conjunções. Eu lembro que ela ensinava dissertação, introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas conjunções, não sei se vocês aprenderam, mas na minha época não, né? Esse é um conhecimento posterior depois. As preposições, né? Hoje, quando se tem interesse, o conhecimento ele está muito acessível na internet. A Lucimar também não. Se alguma professora ensinou para vocês conjunções lá no fundamental, não no médio, preposições, se manifeste, por favor. E aqui nós temos as perguntas que agora vocês vão me responder. Em que nível? Vamos pensar lá no... Você, Clélia, aprendeu? Aprendeu? Aprendi. Tinha uma professora excelente. Tanto preposição quanto conjunção. E ela me falava assim: a preposição liga palavras e a conjunção liga frases. Simples assim, e eu aprendi para sempre. Eu achei que foi bem simples, mas eu carreguei para a vida inteira. E hoje é assim que eu ensino. Eles conseguem diferenciar. Ela deu o exemplo: casa, madeira. O que precisa? De. Aí ela dava uma frase, o que você pode colocar para unir as frases? Olha, muito interessante. E eu aprendi ali. E pequenininha ainda. E muito já bem, trabalhei no Fundamental 1, quando eu era professora de primário, faz tempo, também ensinei assim. Valeu. Só você, Clélia, ou tem mais alguém que aprendeu conjunções, preposições no Fundamental Eu e faz aprendi tempo? no Fundamental 2. A partir do... O problema é que você é nova, né, Arissa? Você é uma menina. Tadinha. Mas que bom. Ela é novinha, mas tem que contar, né? Tem que valer. Tem que, Arissa. Tem que valer. Mas ela é uma ótima professora. Nota-se. O que eu ia dizer? Pois é. E hoje nós ensinamos, né, as conjunções, as preposições e tudo mais, mas vocês vejam que ninguém se manifestou aí, só foram as duas, né? Então, pense nos alunos de vocês, em que nível da espiral estão os seus estudantes? Percebam, eles percebem apenas as conjunções evidentes ou já justificam como conectam ideias e criam sequência, contraste, causa ou consequência? Aliás, deixa eu só terminar as perguntas, eu já deixo você responder elas para mim. As atividades, os alunos, eles compreendem as atividades, ampliam a complexidade, desafiam os alunos a analisar efeitos sutis, ambiguidades ou múltiplos sentidos ou permanecem no mesmo nível? 3. Como estou avaliando esse processo? Eu foco no acerto, erro, ou observo como o aluno organiza ideias e avança na produção de textos coerentes. Pode falar, Issa. Essa semana eu fiz a minha implementação, né? Fiz ontem e hoje também. E uma das etapas na minha implementação era usar os conectivos, né?
que eu fiz para eles fazerem a reescrita de vários textos. Cada texto tinha um objetivo. Um texto era colocando pontuação, o outro os conectivos, o outro coerência, coesão, etc. E um deles era colocando os conectivos, né? Preposições e conjunções. Numa aula anterior, eu preparei eles para isso. Expliquei o que era, para que elas serviam, coloquei as que eles mais utilizavam e foi dando exemplos para eles. Eu falava frases sem os conectivos e eles tinham que ir colocando os conectivos, completando oralmente, para eles entenderem a importância. Aí, no dia da implementação, no caso ontem, né? Quando eles chegaram no texto que não tinham os conectivos, eles olhavam e falavam, ai, professora, mas esse texto está todo errado, não faz sentido. Então, fiquei bem contente, porque eles já percebem a falta, né, que essas palavras fazem dentro do texto, e grande parte já consegue analisar e perceber a função de cada uma. Uma que vai exprimir adição ou contraste com a causa, consequência. Então, quando eu fiz essa atividade, eu consegui perceber de uma forma bem legal o nível que eles estão dentro dessa percepção. E foi bem interessante, assim. A maioria conseguiu fazer bem. Sempre tem um aluno ou outro que tem mais dificuldade, né? Mas no mais foi legal, sim. Obrigada, Aressa. Mais alguém quer contar sobre em que nível da espiral estão os seus alunos? Dos quais você lembra? Observando o quesito conjunções? Claudineia, pode falar. Os meus alunos, eu tenho 6º ano, eu tenho 8º, 9º ano, tenho ensino médio. Então, eu vou falar dos alunos do 8º ano. Assim, a gente já trabalhou bastante, né, a questão das conjunções. Eu já apresentei para eles a tabela das conjunções coordenadas, que aqui cobra bastante no SAEB, né? Lá, adição, oposição, contraste, alternância. Então, assim, eles já conseguem identificar nos textos e nas frases essas conjunções aí. Usar as conjunções no texto, eles têm um pouco de dificuldade ainda. Tem, assim, os alunos que conseguem, alguns alunos da sala escrevem bem, conseguem usar as conjunções, mas a maioria ainda não consegue. Eles têm dificuldade, assim, no sentido e em colocar mesmo essas conjunções no texto. Então, eu acho assim que a questão da escrita está bastante defasada na minha escola. Então, se eles têm muita dificuldade para escrever, para criar as conexões no texto, para usar as conjunções, para escrever um texto mais aprofundado no assunto, eles não conseguem sozinhos, não, sinceramente. É claro, não são todos, tem uns que escrevem bem. Agora, os alunos do 9º ano, que eu trabalho a recomposição da aprendizagem, eles são mais aplicados. Assim, no geral, a turma, eles gostam mais da aprendizagem em si. Eles querem aprender. Então, tem muitos alunos que escrevem melhor, usando as conjunções. Eu já trabalhei com eles as conjunções, mas agora, sexta-feira, eu vou aplicar a minha implementação, que também será sobre o tema da aula passada, né? Eu já preparei as atividades e vou levar para ver como que eles vão se sair, mas eu acho, assim, que eles vão se sair bem do 9º ano, porque a diferença desse 8º e o 9º ano que eu tenho é a vontade de aprender. Os alunos do 9º ano, eles têm bastante vontade de aprender, enquanto que os do 8º, eles não se aprofundam muito, não têm muita vontade de aprender, não prestam muita atenção na aula. Inclusive, na aula passada desse 9º ano, eu trabalhei com aquele caderno que chegou, né, da recomposição da aprendizagem, eu fiquei bastante feliz, porque até os alunos que têm dificuldade, eles fazem. E eu consigo corrigir tudo na aula. Inclusive, eu até tenho uma aluna na sala, se chama Yasmin, que ela é muito rápida e gosta de fazer. Eu coloquei ela como minha monitora. Ela está me ajudando a corrigir os cadernos, e assim eu fiquei bastante feliz, né, nesse 9º ano. Mas é igual eu estou falando, não são todas as turmas que a gente consegue o mesmo resultado, né? Já no 8º ano eu não consigo esse resultado.
Obrigada, Claudineia. Turma, aproveitando o embalo que vocês falaram da implementação, então, tem uma notícia. Vocês não vão poder fotografar os alunos. Nem de frente, nem de lado, nem de costa, nem a mão, nem o pé, nem o fio de cabelo, nada. É por conta do ECA digital. Somente atividade que eles produzirem, alguma coisa no quadro, no Educatron também dá. Dá para fotografar vocês também. É isso. Ô, Joyce, deixa eu só perguntar um negócio rapidinho. Eu já fiz um trabalho com eles e eles produziram uma notícia. Só que assim, eles saíram na manchete da notícia. Então, foi uma notícia sobre eles, entendeu? Então, eles fotografaram eles mesmos, né, para fazer. Então, eu não posso usar esse trabalho, porque eu estava pensando em usar ele na implementação. Então, você pode usar, não pode colocar a imagem deles. Mas aí, então, não vai aparecer a manchete, não, a manchete não, a foto deles ali na notícia. Porque a foto deles faz parte da notícia. Não dá para colocar foto. É isso. Misericórdia, Arissa. Prof, eu posso comentar sobre as conjunções, que é o tema da aula de hoje? Pode, Neuli. Então, eu trabalho com... Esse ano só peguei ensino fundamental, né? Peguei 6º, 7º, 8º e 9º. 9º eu tenho língua portuguesa. E já há umas 2 semanas e pouco que eu venho trabalhando com umas orações coordenadas. Então, essa minha turma que eu trabalho, eles têm... A maioria, sim, tem um nível bem elevado. Eles produzem muito bem. E tem uns 4, 5 que têm dificuldade, mas fazem as suas produções. Então, como que eu trabalhei? Eu trabalhei toda a parte explicando, tal, trabalhei dentro de um texto, né? A gente grifou as conjunções, tal. Aí eu expliquei qual a função de cada uma delas, né? Das conjunções, ali, as características ali e as classificações, né? As aditivas e alternativas e todas as demais. Então, daí eu trabalhei com eles, após esse texto que eu trabalhei, após a leitura, identificação e tal, eu pedi para eles fazerem produção de texto. Eu dei uma tabela, né, impressa para eles, e pedi para eles procurarem as conjunções que eles, no caso, assim, achassem legal tal, e fizessem a produção. Essa produção foi individual do primeiro momento. Aí eles construíram. Aí no segundo momento eu levei as conjunções, né, dentro de um saquinho plástico e fiz dupla. E essa dupla eles poderiam produzir o texto igual. Aí saiu legal também o texto. Eles podiam, como eu estava revisando também os gêneros textuais que nós já tínhamos trabalhado, eles poderiam pegar qualquer um dos gêneros que nós já tínhamos trabalhado. Então, na prova, após, né, eu dei as questões, dei um texto, tal, né, fazer interpretação, e nesse texto também com conjunções, tal. Inclusive tinha uma para eles identificar dentro do próprio texto, inclusive classificar conjunções, mas não coloquei muitas, não. E daí, da segunda parte da prova, eu fiz, deu trio e deu duplas, porque eles são ímpares na turma. Aí eles tinham que, era avaliativo, né, valendo 10, para eles construir o texto, que é a segunda parte da avaliação, usando as conjunções. Não corrigi esse texto ainda, mas eu observei assim no geral, que conseguiram fazer dentro da estrutura do texto, né, com introdução, desenvolvimento e conclusão. E eu gostei muito de trabalhar com eles, né, e achei que eles evoluíram bastante e que eles conseguiram compreender a função das conjunções. É isso, prof. Muito bem. Obrigada, Neuli. Bom, turma, e são ideias, né, que a gente vai escutando e também pegando para trabalhar com os nossos alunos. Esse ECA digital, ele é muito novo, tá? Então, ele é desses dias por aí. Por isso, tudo isso, tá, turma?
Bom, e aí nós chegamos... Ô, Fê, uma outra dúvida. Oi. Esse ECA digital ele foi numa emenda da Constituição Federal ou no... Como que ficou? Ou no próprio ECA mesmo? Porque provavelmente que está lei, né? É lei. Não saberia te responder no momento. Mas é a lei e toda lei se segue, né? Independente Sim. da origem dela. Né? Mas dá para estudar, pesquisar, né? Se alguém souber responder, também fique à vontade. Bom, turma, aqui nós vamos, na prática, né, ver o material. Deixa eu pegar aqui o material da biblioteca de hoje, para vocês fazerem. Hoje tem o RAF, tá? Ah, e também a entrega da implementação é dia 24 de abril, então é semana que vem. Vocês podem colar esse... Não façam a cópia dele, né? Todo mundo digita no mesmo. Podem colar lá no caderno. Hoje é o último link a ser colado lá. Mas não é para entregar também ainda o caderno. Porque vocês vão ainda escrever sobre a implementação. Deixa eu compartilhar aqui novamente. Para falar sobre o que vocês vão fazer. Bom, então em grupos vão acessar o material, tá no chat da Meet. Vocês vão escolher nada de novidade. Um redator, um relator, um guardião do tempo. Mas olha só. Não, tá. Acho que é a canseira mesmo. Compartilhei o certo e tô descompartilhando. Aqui o que vocês vão fazer, turma? Grupo 1, vocês vão colocar o nome de vocês. Na prática, analisar para intervir. Orientações. Em grupo, leiam o trecho do conto e analisem a resposta do estudante. Em seguida, registrem a resposta. Então, ali tem o enunciado para o estudante. É o estudante que está desenvolvendo essa atividade. Leia o trecho do conto e complete a frase com uma conjunção que ligue as ideias de forma coerente, garantindo sentido à narrativa. Uma daquelas árvores explicou que o barulho vinha da maldade do homem contra os animais. Ali tem o espacinho, né? Para o aluno colocar a conjunção que conecta a próxima frase. Curupira saiu em disparada. E o estudante respondeu, né? Com a conjunção e. Nesse caso, vocês vão escrever em que momento da aprendizagem em espiral o aluno está. Tá? Ali tem até os níveis, olha só. Nível inicial, básico, intermediário e avançado. Então, vocês vão marcar se ele reconhece as conexões básicas entre ideias, se ele justifica o uso de conjunções e seus efeitos, se ele analisa os efeitos mais complexos da progressão textual, vocês vão marcar. E ali tem a explicaçãozinha sobre o nível inicial, básico, intermediário e avançado. Depois, vocês vão colocar de acordo com a resposta que vocês inseriram, quais evidências justificam essa análise? Destaquem trechos da resposta do aluno que comprovem o nível indicado. E, por fim, vocês vão... que intervenção pedagógica vocês fariam? Proponham uma ação concreta de ensino, uma atividade, uma pergunta que ajuste o aluno a avançar. Tá? Aí eu desci aqui. Então, é isso que vocês vão fazer. Alguma dúvida? Tá light a atividade, né? Vamos para as
salas temáticas. Aqui tem 3. Vou ver quantos que estão na sala principal. Então, 4, 13. Um grupo vai ficar com 4 pessoas. Vamos fazer 4 grupos, a atividade está bem light, né? Então, no grupo 1, não se atentem para as salas temáticas, mas sim para a escrita lá no documento. Utilizem o mesmo documento, não façam cópias, né? E colhem depois no caderno, no campo da 7ª reunião. Grupo 1 vai ficar a Claudineia, a Dálquia e a Maria Cecília. Grupo 2, Simara, Luiz, Neili e Nídia. Grupo 3, Elisângela, Lucimara e Tatiana. E o grupo 4, Aressa, Clélia e a Silmara. Deixa eu colocar aqui o tempo. Nossa, eu ia colocar 40 minutos, só que não, né? 20 minutos para atividade. Se vocês não têm dúvidas, a gente vai abrir as salas. Abrindo as salas. A Mitty está mandando ainda. Aqui é para ficar Dálquia, a Maria Cecília e a Claudineia. Eu vou ver os outros grupos, logo voltarei aqui, meninas. Nosso grupo é 1, então... Vou falar aqui. Gente, eu não consegui entrar no meu grupo. Pessoal, nosso grupo é o primeiro? Eu acho que é, né? Foi que a gente ficou aqui. Deixa eu ver. Grupo 1. Isso. Nós somos o grupo 1. Então, vamos ver. Os cursistas. Sou eu. Estão vendo o documento? Sim, se eu conseguir compartilhar. Vou compartilhar. Isso. Mas e a aprovação do registro? Você fez a prisão. Você viu, cara? Nós queremos. As joias que tiveram, vale o beleza, os dedos, os lados.
Aí, tá esse aparecendo. aqui. Aham. Então tá. Dálquia, vamos falando os nomes para mim. Dálquia, Claudineia, Claudineia, Maria Cecília. Maria acho Cecília. Tem mais, né? Então, Não tem mais uma? é a Tatiane? Maria Acho que é não é a Tatiane? Tatiane Trindade. Tatiane, você está aqui? Ela tá, né? Tatiane. Identificar os cursistas que desempenharão essa função. Redator, eu vou redigir, gente. Sou boa para redigir. Gente, se alguém puder ser o relator, porque eu tô com a minha garganta tossindo. Eu vou colocar todos nós. Quem está falando? A Claudineia? Não, Maria Cecília. Se a Claudineia puder, ou a Tatiane. Meu grupo acho que é o 3. Quem? Quem está falando? A Tatiane, eu acho que ela não é desse grupo, eu acho que ela é de outro grupo. Então, vou apagar ela aqui. E aí me coloca de guardiã de tempo. Do grupo 3, mas eu não consegui entrar. Entendeu? Então, fica aqui mesmo. Eu sou do grupo 3, eu acho, mas pode ser? Ô, Tatiane, fica aqui, então. Ô, Joyce, a Tatiane entrou. Obrigada. Fica aí mesmo. Deixa eu ver. Se quiser que eu escreva, eu escrevo. Maria Cecília. Mas eu acho que dá para ela ficar aqui, né? Maria Cecília Guardiã. Tá, nós somos o grupo 1, ok. Em grupo, leia o trecho do conto e analise a resposta do estudante. Em seguida, registre a resposta. Vocês conseguem ler? Sim. Uma daquelas árvores explicou que o barulho vinha da maldade do homem contra os animais. Eu colocaria a conjunção logo. Eu acho que é isso mesmo. Eu colocaria também. Eu colocaria logo. Será que é para a gente completar aqui? Não, é para a gente responder aqui embaixo. Em que momento da aprendizagem espiral o aluno está? Quando que ele respondeu o E, tá vendo? Que ele fala E, Curupira saiu disparada. Aí, eu acho que ele reconhece conexão básica. Também acho. Básica, bem básica, porque aqui esse E não tem nada a ver. Tá. Em qual nível da rubrica da habilidade ele se encontra? Vamos ver. Eu acho que é o básico, que coloca o exemplo E. Tá vendo? Eu acho que é o básico. Eu também acho que é o básico. Acho que é o básico. Ele usou a conjunção, né? Ele usou a conjunção, ele tem um conhecimento de conjunção de conectivo, né? Quais evidências justificam essa análise? Isso que nós acabamos de falar. Ai, meu Deus. O aluno tem uma prévia. Qual seria a palavra para usar aqui, para não usar o básico? Deixa eu pensar. O aluno limitado, tem... talvez?
limitado, talvez. Tem. Aqui no nível básico, está escrito Limitações. assim, ó, marca a sequência com pouca variedade e relações de Isso. sentido. Acho que é para responder com isso. É, Porque eu acho que seria isso aqui, ó. Mas será que. É porque o aluno. Mas a resposta já vai estar ali? É só copiar e colar, eu acho. É responder. Eu acho Porque que ele não. está no nível básico, né? Quais evidências justificam essa análise? Eu acho que o que justifica é isso aqui, ó, porque ele marca a sequência com pouca variedade de relação de sentido. Então tá, vou lá. E aí colocam, por exemplo, o exímio ali. Porque ele utiliza. Como que ficou a resposta? Como que você falou? Porque ele marca a sequência com pouca variedade de relação de sentido. Ele marca a conjunção. Ou usa a conjunção com pouca variedade de relação de sentido. Com pouca variação. Variedade. Variedade. De relações de sentido. É que tá aqui no básico. Aí é bom colocar como, por exemplo, o E que ele utiliza ali, né? Eu só acho que você deveria trocar essa palavra aqui, ó. Porque ele marca a conjunção, né? Porque ele usa. Eu acho, né? Tá. Muito bem, vamos começar. Nossa audição. Tá. Que intervenção pedagógica vocês fariam? Propõe uma ação concreta de ensino. O que nós poderíamos fazer? Eu acho assim que deveria se apresentar novamente a tabela das conjunções coordenadas, as relações de sentido. Bom, eu faço assim, eu uso as frases, né? 2 frases sem conexão para eles reescreverem com o conectivo correto, identificar a relação de sentido e depois reescrever com o conectivo completo. Aí depois eu vou para o texto. Era lá. Também tem um jogo bem legal de dominó, que dá para você imprimir ele grande e jogar no pátio, assim. O ano passado eu fiz, foi bem legal. Nossa, Também. sério? Nunca tinha visto. Eu acho que eu ainda tenho o arquivo. Qualquer coisa eu coloco no nosso. Coloca. Aí tem 2 formatos, pequenininho e tem o grande também. Então, assim, dá para fazer uma revisão, né? Dá para a gente ter um feedback se eles aprenderam legal. Se Nossa, você eles tiver adoraram. mandar, por favor, porque eu achei bem legal. Que dá para eu trabalhar com o meu nono e com o meu terceiro ano. Sim. Eu vou procurar e coloco lá para o pessoal. Gente, me ajuda. Né? Eu acho que a princípio seria isso. As básicas do dia a dia. Como a retomada da tabela e fazer esse jogo, por exemplo, dominó. Mostrando a relação que elas estabelecem nas frases e nos textos. A gente também não pode complicar muito, não, porque conjunção não é muito bom, não. Paulo Henrique, menos. Desculpa, eu nem conheço você. Por favor, para de me seguir. Será que eu acrescento ali, dando coerência e sentido para as mesmas? Dá para acrescentar, sim. Dando
Coerência e sentido para eu não queria repetir a oração. Mostrando as relações que elas estabelecem na oração, dando coerência e sentido à mesma. A mesma, legal. A mesma. Isso. Tem mais? Eu acho que tá bom. Tá bom? Acho que é só isso, gente. Nossa. Sim, daí depois pode concluir com o jogo, né? Para a gente ter um feedback da aprendizagem deles através do jogo. Eu acho interessante também o jogo depois. Tá, então como que eu colocaria ali? Laborativo. Trabalhar com um jogo. Como seria esse jogo? Para concluir o conteúdo da aprendizagem, né? Para a gente verificar a aprendizagem, poderia concluir com o jogo de dominó. Lá no jogo é assim, gente, tem um lado da peça dominó. Pensa que a peça tem um lado que tem o número 1 e o outro tem 3, por exemplo. Aí de um lado tá lá a aditiva e do lado tem uma oração. Aí ele com uma conjunção. Daí eles têm que procurar a classificação daquela, entendeu? Daquela frase. Para concluir a aprendizagem, trabalhar, né? Usaremos um jogo de dominó. Usaremos? Não sei se fica bom. Usaremos um jogo de dominó. Um jogo de dominó. Elaborar atividades iniciando as conjunções básicas do dia a dia, mostrando as relações que elas estabelecem na oração, dando coerência e sentido à mesma. Para concluir a aprendizagem, usaremos um jogo de dominó. Usaremos um jogo de dominó. Pronto. Para verificar a aprendizagem. Para verificar a aprendizagem. Mas tem um para concluir ali. E tem aprendizagem já na frase. É que eu não estou enxergando, que eu estou no celular. Perdão. Eu acho que tá bom, meninas. Eu também acho que tá bom. E faltam 4 minutos só para acabar. Gente, eu vou aproveitar então, vou ao banheiro rapidinho, tá? Dá licença. Tá. Hoje eu tô no carro de novo aqui trouxe meu filho na catequese, a internet já caiu 2 vezes. Aí é ruim pelo celular, né? Mas assim, a maioria dos encontros eu faço pelo celular, eu gosto, sabe? Meu celular até que é bom. Mas hoje que eu vim trazer ele na catequese, menina, eu fico aqui na frente da igreja, e hoje, né, a internet não tá legal aqui. Eu tô tendo muita dificuldade para postar as atividades naquele Google Doc, sabe? Eu não consigo configurar as páginas. Olha, é uma lástima. Tinha postado a foto dos alunos, agora tive que tirar porque não pode mostrar o rosto. É chatinho mesmo para fazer as coisas lá. E agora não pode postar foto, eu não sei o que eu vou postar, então, porque... As atividades que você fez com os alunos. Então, mas só atividade, né? Eu sei lá, eu sempre postei foto, vídeo,
Nossa, na última eles fizeram até uma música, porque eles gostaram, né? Eu tive mais tempo para fazer algo mais assim dinâmico, então eles gostavam bastante. Então eles fizeram até uma música, tinha uma premiação, daí eles fizeram todo um efeito, sabe? Foi bem bacana. Mas agora, aí eu tô achando bem pobrinho agora a minha implementação. Meu Vai ficar trabalho vai bem. ficar bem. É engraçado, né? Que a gente tem que fotografar, a gente tem que implementar, trabalhar com os alunos, mas os alunos não podem aparecer. Então, aí quer que a gente comprove que foi feito, né? Só que vai comprovar só com a atividade, pode ser qualquer Só, criança fazendo. Eu sim, penso. só com atividade e com o depoimento escrito, porque eles não podem mais fazer depoimento, vídeo. Então, aí dá para burlar muito bem, né? Porque o Tá. que salva eram as fotos, né? Vamos ser sinceras. É Porque, verdade. né? Dá para As fazer. fotos, trabalhos que os alunos seguravam para tirar a foto. Tinha cada foto linda. Sim, pois é. Esse jogo mesmo que eu falei, ele faz parte da minha implementação do ano passado. E tirei foto deles no chão, montando o jogo, sabe? Porque foi dividido em equipes. Ai, foi muito bacana. Fiz uma gincana com vários jogos. Então foi bem Sim. legal. Mas agora não dá para fazer muita coisa. O que dá para. Vou falar bem rapidinho. O que dá para fazer também para trabalhar as conjunções é fazer uma roleta de conjunções no WordWall. E aí começa uma história e roda a roleta na conjunção que cair. Aí a gente trabalha no Educatron. Não precisa cada aluno ter um computador. Coloca na televisão a Legal roleta. também. E tem Fica também o muito pico de legal. maestria, né? No Quizzes. Oi? Tem o pico de maestria lá no Quizzes, na plataforma Quizzes. Tem o pico de maestria que é legal. Tem aquele de papel, o jogo lá não sei o que de papel, que daí tem o QR Code, sabe? Aí você passa o celular na sala assim, ó, e cada aluno tem o QR Code e a maneira que ele vira o QR Code forma uma letra, por exemplo, a resposta é a letra A, daí ele vira e daí aí fica no formato do A, sabe? É bem bacana também. Sei. Tem bastante coisa, né, para trabalhar. Tem, que agora tem que ser A gente metodologias ativas, a né? gente tem que conhecer as ferramentas, né? Essas Sim. ferramentas. Esse de papel eu já fiz, mas assim, num curso, né, da escola, na formação. Mas eu nunca fiz sozinha na sala, nunca tentei com os alunos. Mas quem fez foi muito legal, os alunos gostaram bastante. Eles gostam de coisas diferentes, né? Gostam. Tecnologia, né? Sim. Se eles puderem usar o celular, então, melhor. Mas lá não sei na escola de vocês, na nossa é bem rígida, sabe? Essa questão do celular, não tem como. Então, Não e ponto. na nossa também é bem rígida, a gente recolhe tudo. Só que agora a gente recolhe e devolve no final do período. Não pode mais segurar para o responsável ir buscar. Nem no recreio lá na minha escola pode. Na nossa escola também não. É bem. Só do portão para fora. Sim. Mas eles dão umas escapadas. Não. Outro dia o celular do menino tocou na minha aula. Eu olhei para ele e falei assim, lamento. Professora, mas eu não tenho culpa. Eu falei, mas eu também não, né? E se eu não tomar, eu que vou ter problema. Então, me entrega. Sim. Daí eu levei para a pedagoga e ela se virou lá com ele. Bom, turma, vocês estão voltando, né? Abram as câmeras. Eu vou colocar aqui para compartilhar. Aqui nós temos a Dalke, a Claudineia, a Tatiane, a Maria Cecília. Quem que é a relatora? Vamos lá, meninas. Daí nós iremos para o RAF.
Dalkia vai falar, Dalkia? Oi? Algumas colegas. Alguém, a Claudineia, a Tatiane querem falar? Não? Eu posso começar falando. Por favor. Só que eu não estou conseguindo ler aqui o textinho. Prof, sobe a tela para ela conseguir ler o texto, Pro. Aí, agora deu para ler. Então, nós lemos aqui, né, esse enunciado aqui, né, que leia o trecho do conto e complete a frase com a conjunção que liga as ideias de forma coerente, garantindo o sentido da narrativa. Então, aqui o aluno tinha completado, né, com o E, ele disse, uma daquelas árvores explicou que o barulho vinha da maldade do homem contra os animais. E Curupira saiu em disparada. Então, ele completou aqui com a conjunção e nós conversamos no grupo que nós achamos que ele reconhece as conjunções, mas ele ainda não consegue usar adequadamente. Então, a primeira pergunta é assim, em que momento da aprendizagem, subir um pouquinho, eu preciso ler isso, em que momento da aprendizagem o aluno está? Então, nós achamos, né, que ele está aqui, que ele reconhece as conexões básicas entre as ideias, né? Ele sabe a conjunção, mas ele está com um pouco de dificuldade para usá-la corretamente. Agora, na questão número 2, olha lá, em qual nível da rubrica da habilidade ele se encontra? Nós achamos que ele se encontra no nível 2, que é o básico, né? Que ele utiliza conjunções simples, marcando sequência com pouca variedade de relação de sentido, porque ele usou o E ali, mas ele poderia ter usado outra conjunção mais adequada, né? Como portanto, né? Ele poderia ter usado ali. Então, assim, ele reconhece as conjunções, mas ainda ele não sabe usar essas conjunções adequadamente. Professora, volta um pouquinho na frase lá, só um pouquinho. Porque aqui está assim, né? Uma daquelas árvores explicou que o barulho vinha da maldade do homem contra os animais. Obedeceu logo, né? Logo o Curupira saiu em disparada. Ele usou o E, né? Então, aqui, a conexão aqui entre as ideias ele ainda não está conseguindo usar, né, adequadamente. Alguém do grupo gostaria de falar? Continuar falando? Ou também daria para usar ali o por isso, né? O por isso ficaria também bom ali. Depois, na 3, quais evidências justificam essa análise? Nós achamos, né, porque ele usa a conjunção com pouca variedade de sentido, né? Ele está identificando, mas ainda está com um pouco de dificuldade para usá-la ali. E a 4, que intervenção pedagógica vocês fariam? A gente ia elaborar uma atividade iniciando com as conjunções básicas, né, do dia a dia, as conjunções coordenadas, mostrando as relações que ela estabelece na oração, porque o aluno consegue usar as conjunções quando ele sabe a relação que ela estabelece ali, se é de contrariedade, de oposição, de alternância, de explicação. Quando ele consegue identificar ali qual relação ela estabelece na frase, ele consegue colocá-las adequadamente. E explicar para eles também, né, que as conjunções lá, tem as conjunções de oposição, né, o mas, que ele poderia usar várias outras que têm o mesmo sentido, mas, porém, entretanto, todavia, para ele entender que essas palavrinhas aí, elas são sinônimas, elas têm o mesmo significado. E para evitar repetição no texto, ele pode usá-las, né? Uma vez usar o mas, outra vez o porém, e assim com as outras conjunções também. Aí depois, tipo assim, entregar uma tabela para os alunos, né? Identificar as conjunções, depois mostrar aquela conjunção usada na frase, depois que ele identificar. Eu gosto muito de fazer assim, eu dou as frases separadas, né? 2 frases sem conjunção, para ele identificar a relação e reescrevê-la com a conjunção correta. Aí, quando ele consegue fazer isso, né, ele identificou a relação, ele está usando a conjunção ali, ele sabe que essa conjunção estabelece uma coerência, né, a coesão e a coerência do texto. Aí a gente achou que deveria terminar essa atividade com um jogo de dominó. Daí, quem gostaria de explicar aqui como que funciona esse jogo do dominó? Diferentão esse jogo, né?
Eu não entendi direito, foi uma colega ali do grupo que disse que já aplicou esse jogo aqui, foi bem interessante, né, o jogo do dominó. Fui eu, gente. É que eu tava dirigindo, parei agora, tô indo para casa. Esse jogo tem o modelo pequeno para jogar na mesa, né, no grupo, e também tem a versão gigante que a gente fala, que dá para os alunos brincarem no pátio, né? Eu fiz esse jogo gigante com meu nono ano passado, e aí a peça era assim, um lado a classificação da conjunção, por exemplo, aditiva, e do outro lado uma oração que ele pudesse identificar a conjunção. Então ele teria que procurar a classificação daquela conjunção naquela frase. E assim ia acontecendo todo o jogo, entendeu? Então é bem legal, assim, que eu comentei com as colegas, é que é legal para a gente poder desligar o carro, para a gente poder averiguar a aprendizagem dos alunos, né, ter como feedback, né, e como eles vão estar em equipes, né, de repente até fazer aquele grupo misto, né, que a gente mencionou nas outras aulas, né, de colocar vários níveis, né, que daí aquele que está mais avançado pode, né, comentar, ajudar os outros a identificar, né, então, assim, dá para trabalhar bastante coisa. É isso, meninas. É isso aí. Obrigada, meninas, pela atividade. E olha só, eu vou me inserir e vou falar. Se eu fosse fazer uma atividade, né, uma proposta de intervenção pedagógica, eu faria uma tabela, vocês mencionaram, uma tabela, assim. Vamos dizer que temos muito tempo para preparar aulas, e aí colocaria o máximo das conjunções aditivas, né, mostrando para eles, olha, isso aqui é a conjunção aditiva, e colocaria o máximo exemplo de aplicação na frase. Na sequência, a adversativa, né? Fazer uma tabela ali, bem grande, gigante, e ia colocando o máximo das conjunções adversativas e depois, logo abaixo, uma aplicação na frase, muitos exemplos de aplicação na frase. E com todas elas, né? E entregaria e pediria para eles colar, né? Para não colar no caderno. Uma atividade que eu também faço é pedir para eles construírem frases utilizando as conjunções. Eu acho que isso é um nível básico. Pega o mas e constrói duas orações, né, conectando essa frase. Pega o portanto, a mesma coisa, né? O pois, o então. Não sei, eu gosto de trabalhar dessa forma. Bom, obrigada, meninas. Grupo é porque eu gosto muito das conjunções. Eu acho que deixa o texto harmônico, bonito. Grupo 2, Simara, Nídia e Neili. Quem que vai falar de vocês? Professora, como todos são iguais, as respostas vão ficar meio Você repetitivas, poderia né? ir para a intervenção, então. Sim, a nossa intervenção a gente pensou o básico mesmo, que é mostrar outras possibilidades de conjunções para esse trecho e propor exercícios de reescrita, o básico mesmo, assim, que funciona no dia a dia e como são. É que, claro, que tem dias que dá para você fazer jogos, etc., mas quando é algo assim mais pontual, seria mais o básico mesmo. E as evidências? O 3. Sim, a evidência é que ele usou o E, né? Que não era a mais adequada. Então, quer dizer, mas ele usou uma conjunção, que ele poderia ter colocado ali qualquer outra palavra, né? E como ele usou uma conjunção, então ele reconhece as conjunções, porém ele não usou a adequada. Então ele tá no nível básico ali. Não é errada, porém não é adequada. Obrigada, Nídia. Obrigada, meninas. Grupo 3, né? Se a discussão foi a mesma, vocês podem relatar o item 3 e o 4, que talvez seja o diferente. Mas se vocês quiserem falar também, fiquem à vontade. Tá, então o nosso ficou assim também, o nosso aluno ficou no nível básico, né, da conjunção ele poderia ter usado outro.
Aí, as evidências ali da conjunção, a gente colocou que o estudante, ele não explica a relação lógica adequada, que seria ali que a gente analisou então. E daí, para nós desenvolver ali a intervenção, até eu que dei a ideia, que eu já fiz assim com meus alunos, desculpa meu cachorro latindo, na recomposição do ano passado, que a nossa escola subiu de 58 para 61. Ontem, no resultado do SAEB, já fiquei alegre, nós trabalhamos bastante conjunção. A gente faz assim, ó, dá o texto para eles, pode ser até esse, e substituir a conjunção e... Desculpa, meu cachorro está latindo bastante, né? Eu não estou ouvindo. Pela conjunção, então, ali a adição, a conjunção e, a gente dá as frases para eles, ou os textos, para eles substituir por outras conjunções, para deixar aquelas frases mais harmônicas, mais fácil do entendimento, para eles verem que não é só aquela, porque os alunos eles têm, qualquer coisa é o E da adição. Não. Então, vamos construir a mesma frase com outros tipos de conjunção das coordenativas e vai deixar o teu texto mais bonito e mais harmônica. E nós fizemos essa com o professor de recomposição, que a gente trabalhava junto, em dupla. Deu bem certo. Isso se chama oficina de recomposição. É bem, bem legal. Obrigada, Lucimara. Obrigada, meninas. E não existe... dificilmente numa prova não cai conjunção, né? Causa, consequência. E o último grupo é Aressa, Clélia e a Silmara. Também podem falar do item 13 e do 4? Sim, porque se vocês quiserem. Quem quer falar? Posso? Pode falar, Clélia, a gente te ajuda. Então tá. A primeira e a segunda são iguais, todos avaliamos corretamente, o que quer dizer que está correto. Aí, lá na terceira, as evidências. Nós sabemos que o aluno colocou a conjunção, mas ele deveria ter colocado ali, daí demos exemplo. Então, ou quando? E o que isso faria? Comprovaria que o nível do aluno é o básico. Então, ele ainda está precisando de mais ajuda, ele está necessitando de mais atenção. Ele é básico. E qual intervenção? Fazer uma análise da resposta, ou seja, conversando com o aluno, mostrando aquilo que ele fez, questionando para que ele perceba que ele poderia colocar uma outra conjunção naquele momento. Fazendo de que maneira? Oralmente, coletivamente, questionando, né? Não somente o aluno em questão, mas qualquer outro da turma. Sobre qual seria a conjunção mais adequada e que sentido ela transmite. Neste caso, também podemos solicitar a ajuda do aluno, monitor, para auxiliar o aluno em questão. Então, é uma ideia que a gente teve também, utilizando os monitores, né, que às vezes vêm de outros períodos, ou monitor dentro da própria sala. Seria isso, e se as meninas quiserem... É isso aí mesmo, porque a gente colocou aqui sozinho, né, ele não ia conseguir fazer análise, e a compreensão é assim, do nível dele ali, né? Então, com a ajuda dos demais colegas, ele ia conseguir ter uma visão diferente, né, do que estava sendo proposto ali, analisar o que ele fez, e analisar qual era a forma correta. E aí que aconteceu o aprendizado através dessa comparação, né, dessa análise aí, né, que ele iria dar o início do conhecimento prévio que ele necessita. Eu acredito que dessa maneira, nós acreditamos, né, que foi conversado assim, que ele conseguiria superar essa dificuldade dele através dessa conversa. Seria um atendimento ali individual a esse aluno. Muito bem, obrigada, Clélia, Silmara. Somos resumidas, né, meninas? Sim. O quê? Resumidas. Sim. Mas é bom a objetividade. Turma, peguem esse link, colhem no caderno lá de vocês. Hoje é a última reunião para colar lá, mas não entreguem para mim ainda. E eu vou mandar o link do RAF, tá? Vamos lá. Para vocês fazerem.
deixar um Professora, tempinho a mais, né? só para Oi. ter uma dúvida. Nós, no RAF também não vai ter mais só um RAF, né? Para a gente fazer. A atividade que a gente colou hoje, que a gente fez, é a última, né? É a última atividade de hoje. Depois é só concluir o trabalho e fazer a entrega já na sexta-feira, né? É isso. Isso, dia 24. Aí depois nós só temos os encontros até concluir só, né? Isso. Daí no dia 30 que terá a entrega do marcar a atividade concluída do RAF. Ok. Eu mandei ali para vocês no chat o link do RAF, tá? Deixa eu compartilhar, ele tá igual da semana passada. Então, acesse aqui, né? Vocês vão acessar lá. Prof, hoje é o RAF 5, né? Vamos, deixa eu ver aqui. Isso. É o 5. Turma, tem alguém que não fez algum RAF passado? Diz que se clicar 2 vezes em acessar, ele abre, né? Prof, teve um dia que eu faltei, semana retrasada. Daí eu falei com você, você disse que não teve RAF naquele dia. Era Ah, é verdade, era da semana do feriado, então não teve. Mas eu fiz o caderno e coloquei lá, tá? Ótimo. Eu vou ficar quietinha para vocês fazerem o RAF. E tem mais um link no formulário, que ele sempre velho, antigo formulário. Mas agora, fica quietinha. Prof, por enquanto é só esse link aí, só do RAF? Não, tô te ouvindo. Desliguei meu microfone. Não, tem mais um, já mando aqui. Você é tão Prof, rápida caiu. assim, Larissa? Prof, já terminei também. Hoje estava fácil, eu achei. Comparado a alguns das aulas anteriores, hoje estava bem tranquilo. Prof, caiu a minha internet aqui. Acabei de chegar em casa. Poderia, por favor, mandar os links para eu fazer? Sim, do formulário eu acabei de mandar. Eu acho que você já entrou na Meet. E agora foi o do... Mandei 2 vezes. Eu não. O Pro, não pode aparecer nem o nome dos alunos nas atividades? Ou Olha, resumindo, cubra esse nome. Não, eu cortei, eu estou tão traumatizada. Eu cortei. Cortou? Eu cortei, fiz um corte aqui, dei um jeito, ajeitei, coloquei umas bordas. Assim, muitos não gostaram, né? Mas, enfim.
a questão, ela é para além é nível nacional, né? Não sei se vocês lembram, esses tempos atrás, que tinha toda aquela questão lá. E aí o ECA Digital entrou em cena. Bom, eu mandei ali os links novamente, né? Prof, você não mandou o RAF, só o outro que é o formulário. Mandei a última mensagem aqui. Mas aparece dois juntos e quando eu clico só aparece um. Ó, mandei de novo o link do RAF. Tá, obrigada. É que às vezes meio que se embolam um em cima do outro, daí não parece. Professora, na próxima semana, dia 24, nós vamos entregar o caderno, certo? Isso. E as nossas Certo. apresentações serão na outra semana? É. O compartilhamento será na outra? Isso, no roteiro da reunião 9, daí. Na reunião 9? Isso. Tá. Isso. Aí vai ser do dia 27 ao dia 30, ok. Quem não colou o link da atividade de hoje, pode colar também. Lá no caderno. Todos os links das atividades estão na biblioteca do Google Classroom, então vão lá, copie e colhem no caderno, se alguém não fez esse processo, faça. Não precisa ser agora, né? Quando tiver um tempo. E ali eu já postei para vocês também o link da Sua Voz Transforma, né? Preencha. Formação se faz com escuta, por isso queremos te ouvir. Os cursistas, o que você compartilha aqui ajuda a melhorar os próximos encontros e inspira novas práticas.
Semana que vem eu dou para vocês a planilha, ele não estava previsto ainda nesse encontro. Na outra semana, fora essa, Arissa, hoje nós estamos no encontro 7, então no encontro 9, vocês vão apresentar, e na outra semana eu vou dar a planilha da ordem das apresentações. Semana que vem é a semana do dia 24, né? A aula vai cair daí. Então é depois do dia 24. Isso. Aí já pode me colocar para o primeiro dia que puder, que eu tô. Eu também, Bru. Eu também quero o primeiro dia, se possível, a primeira, porque eu sou muito ansiosa. Ah, é, Dáquia? Nossa. Eu não, sou bem calma, quero ser a última. Não estou nem um pouco preocupada em ser primeira, não. Também, né, que cada um é diferente. Eu também sou da turma da última, eu sempre sou a última, uma das últimas a apresentar o meu trabalho como cursista. Prof, por gentileza, qual que é o link da atividade que você deu hoje, que você postou ali, desses todos que você mandou? Desse que vocês desenvolveram em grupo? Isso, ó. Eu já te mando aqui, só um pouquinho. Tá bom, obrigada, prof. Para atividade... Oi? Só um pouquinho. É sempre o link da atividade que a gente desempenhou que tem que colar lá no caderno, né? Isso. Tá bom, obrigada. No caso, esse link aqui, ó, vocês colam na reunião 7. Tá bom, obrigada. Você mandou novamente? Sim. Aham, obrigado, tá aqui. Alguém tem alguma dúvida com relação ao caderno? Tá tudo certo? Então, vejam, aqui está. Você tem que averiguar o meu. Os links. Ó, é só copiar e colar, ó. Lá em o primeiro não, o primeiro é manual do cursista. Então, reunião 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7. Tá bom. Ninguém tem dúvidas com relação ao caderno. Aonde escreve a implementação? Eu tenho dúvida, mas eu só vou perguntar quando eu estiver fazendo, porque eu não pus a mão nele ainda. Então, eu vou tentar. Se eu não conseguir, eu vou pedir ajuda, sim. Tá, mas me manda mensagem. Porque assim, ó, a nota integral ali, e eu quero que vocês atinjam a nota integral, vocês precisam entregar até o dia 24, o caderno. Tá e assim, preencham, né, com o máximo de capricho possível para atribuir a nota integral, né? Porque é melhor garantir com a implementação do que com o RAF. Então, caprichem na escrita da implementação do caderno. Tá bom? Arissa Cadalque. Tá bom, eu vou lembrar de vocês, vou colocar. Mas as duas por primeiro. Não vai dar, vai ter que ser uma, né? Quantos minutos mais ou menos a gente vai ter que apresentar? É que na reunião 9 a gente vai desenvolver uma atividade antes, então não será todo mundo, né? Será algumas. Assim, mas aí a gente vê, de acordo com o tempo. E quem vai querer apresentar, né? Professora, eu e a Aressa podíamos ver por idade, né, professora? Quem vai ser a primeira? Diretoras, o que eu faço? Deixa você ser a primeira. Você é a primeira ou a segunda, não tem problema. Os mais velhos têm mais direito, hein, Aressa? Eu acho também. Qual que é mais ansiosa aí? Agora vocês vão ter que tirar no palitinho. Eu não sou ansiosa, é que como eu já fiz, eu quero apresentar logo para a gente tirar o peso. Como eu comentei com vocês também, a gente vai entrar em semana de avaliação. Daí é muita coisa para a cabeça, então quanto antes fazer, melhor, né? É verdade.
Bom, turma, ali tem um slide, né, que vocês vão, a gente vai trabalhar com ele ainda futuramente. Acontece na escola, eu acho que as diretoras aqui sabem bem desse slide. Escuta nacional, formação continuada, professores e professoras e diretores e diretoras participem. É um questionário online, anônimo, que vocês irão preencher, parecido com aquele do ano anterior, do ano passado. Mas é só para vocês tomarem ciência aqui. Acontece na escola o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Então, aqui nós temos professor oriente que seus estudantes da terceira série do ensino médio solicitem a isenção da taxa de inscrição na página do participante. A data de inscrição será divulgada em breve pelo MEC. O prazo da isenção é do dia 13 a 24 de abril. E aqui nós temos o Saiba Mais, que contém as referências. Mais uma vez vou perguntar, vocês não têm nenhuma dúvida com relação ao caderno, né? Acredito que não, professora. Conforme a gente vai fazendo, se houver dúvida, a gente pede, né, para a senhora. Mas acho que é tranquilo, por enquanto. Fora a parte das fotos, né, que agora a gente vai ter que tirar as fotos. O restante está tranquilo. Pois é. Acabei de receber da professora com quem eu fiz a minha implementação hoje. Ela mandou 14 fotos, um vídeo. Eu abri uma ou outra aqui, ó, cheio de alunos. Geral. Ai. O que eu vou fazer, né? Nada. Pois é. Não posso que vai presa, prof. Não vou, não. Ah, não coloco? Eu gosto tanto de uma foto. Ai. Eu tenho até um documento que os professores postam, aquele Google Slides, que a gente coloca como boas práticas. E ele tem ali para todos os professores postarem diariamente qualquer atividade, está ali. Eles postam a foto e explicam o que fizeram. Menina, ai. Agora, não sei. Já foi até para boas práticas do núcleo lá, e então agora já era. Posso fazer mais nada.